Capítulo 17. No trem, voltando para casa, imaginei 100 maneiras diferentes de contar a verdade para Dylan e explicar a outra tarefa incluída nesse trabalho. Mas ele estava muito feliz, ávido para me contar cada detalhezinho de sua vida, como se tivesse ligado um botão. Foi irresistível. Queria juntar todos aqueles anos perdidos, organizá-los e memorizá-los até sentir que eu também estava presente neles. Abri o jogo ao falar para Dylan dos meus antigos namorados, da minha amizade com Tola. Ele tinha razão, existe algo de especial em relação às pessoas que nos conheceram lá atrás, no começo, que enxergam o que superamos, sabem de onde viemos e nos dizem que estão muito orgulhosas por nosso amadurecimento. Era algo libertador. Mandei mensagem para Tola e Eric a caminho de casa, e os dois comemoraram a conversa sobre casamento e meu bom trabalho até ali, ao que tudo indicava. Não contei para eles que tínhamos colocado todo o passado a limpo, pois não suportava a ideia de acharem que eu estava me aproveitando de um amigo. Uma coisa era resolver uns pepinos da vida amorosa de Dylan quando ele era irritante e praticamente um desconhecido, manipulá-lo após voltarmos a ser amigos parecia impraticável. Eu me imaginei ajudando-o a planejar um pedido de casamento cheio de pompa e circunstância e participando da festa de noivado para tirar as fotos e dar os parabéns ao casal. E me imaginei na cerimônia de casamento, como uma convidada íntima dos noivos. Que horror! Então, 5 coisas, ali. Pode começar, falou Dylan. Sonolento, na volta para casa, ele traçava círculos na mesa em que estávamos, um de frente para o outro. Jogar fliperama, comer fish chips, ver aquela gaivota atacar você. Contei nos dedos esses itens e gargalhei quando ele atirou uma nota fiscal amassada em mim. O cheiro do mar é. Poder rir de novo com você, acho. Já que é para ficarmos bem piegas em relação a isso. Torce o nariz para mostrar repulsa. Ainda estava representando um papel. Você, eu queria dizer, hoje você é todas as 5 coisas, por ter tornado isto possível, por ter sido sincero, por ter me amado. Mas, sem sombra de dúvida, você também está acabando comigo. Arremessei de volta a notinha. E seu top 5? Ele me deu um sorriso tão afetuoso que achei que eu fosse desmaiar. Tudo. Caramba, cada partezinha. Um dia perfeito? Fiz cara de desconfiada. Até o ataque da gaivota. Você achou graça? Então valeu a pena. Revirei os olhos. Tá bom, seu charmoso. Sabe que esse papo furado não cola comigo. Ele deu uma gargalhada. É o que você diz, sua nerd. Um dia, os nerds vão herdar a Terra, Dylan. Somos nós que estamos fazendo toda a pesquisa, sem chamar atenção. Não se esqueça. Dei a língua, e ele riu de novo, muito tranquilo, relaxado. Ai, meu Deus, não havia como sair dessa situação sem machucar alguém. Enganar Dylan, decepcionar Nick, correr o risco de estragar o relacionamento de Eric e Ben antes mesmo de começar. E mamãe? Ela ficaria presa no mesmo ciclo tóxico para sempre. Mas ela era adulta, certo? Era ela quem já deveria ter a cabeça no lugar. O que começara como truques e uma psicologia de leve tinha ido longe demais. Eu estava me metendo na vida das pessoas. Nós caímos em um ritmo sossegado, conforme o trem chacoalhava pela paisagem rural, e avistei a escuridão que se aproximava. Não poderia deixar tudo isso sem solução. Fiz uma bagunça e não tinha como simplesmente dar no pé no meio da arrumação. É o que dizem, se interrompida no meio, uma cirurgia cardíaca parece mais um assassinato. Eu falaria para minha mãe que não tinha conseguido o dinheiro. Que tinha escolhido Dylan, em vez dela. Pularia do trem no litoral direto para o que me levaria até a casa da mamãe. Precisava fazer isso naquele instante. Ela não iria querer que eu machucasse Dylan, também o amava. Enquanto o trem se arrastava pela paisagem, minha mente se enchia de lembranças. Embora essa amizade tivesse ganhado um brilho novo e se renovado a um só tempo, também existia um medo sutil, a ideia de um dia ele ter me amado, ainda que tenha sido por pouco tempo, era inebriante. Não parava de imaginar outra vida e sabia que, se eu me autorizasse a permanecer nesse mundo alternativo, talvez nunca mais retornasse. Quando o trem parou na estação, tentei me afastar e expliquei que precisava pegar outra linha para ir ver minha mãe. Não escapei do abraço que eu queria evitar. Ele me envolveu com os braços e me puxou para perto, e assim ficamos na plataforma, enquanto eu me esforçava para não sentir seu cheiro. Enquanto me esforçava para fingir que nada havia mudado. Mande um oi para a sua mãe, sussurrou, ao me soltar do abraço. Diga que sinto falta daquelas margaritas mortíferas. Assenti, de lábios cerrados, e saí correndo pelo terminal, doida para acabar com essa tortura. Eu iria fazer a coisa certa. Mesmo que isso significasse decepcionar minha mãe. Sentada no mesmo trem que sempre pegávamos, recordei as palavras ditas por Dylan umas horas antes. Eu estava pensando no motivo de nunca termos nos esbarrado, apesar de minha mãe e o pai dele continuarem morando no lugar de sempre. Ele contou que nunca ia visitá-lo, de fato. Não propriamente. Como assim? Perguntei. Ele suspirou. Uma vez por mês, vou dirigindo até lá e estaciono na frente da casa do meu pai. Penso em um monte de coisas que quero contar para ele. Como estou me saindo no trabalho, uma comida incrível de que acho que ele vai gostar, um recorde pessoal no treinamento das manhãs de domingo. E fico lá, do lado de fora, olhando para a porta da frente por uns 20 minutos. Aí dou a partida e volto para casa. Por quê?
Porque, independentemente de como eu imaginar a conversa na minha cabeça, a realidade vai ser diferente. Sei lá. Ele vai dizer alguma coisa que vai me chatear, vamos discutir, e vai ser pior do que se eu nem tivesse dado as caras. Antes eu sonhava em ter o que você e sua mãe têm. Mas nem sempre funciona desse jeito. O que eu e minha mãe tínhamos. Fui caminhando devagar pela minha antiga rua, reflexiva. Dependência mútua, ressentimento, amor, culpa. O fato de amá-la acima de tudo, mas ter medo de ficar cada vez mais parecida com ela. Eu me detive em frente à casa e senti uma torrente de dor. Visualizei a imagem da minha avó sentada, debaixo da árvore de magnólia, e nosso antigo gato banana circulando entre suas pernas. Pensei nas festas de aniversário, com pula-pula em formato de castelo no quintal, e nas centenas de vezes que esperei por Dylan nessa fachada. Nós dois, andando de bicicleta, indo a pé para o cinema ou saindo de fininho para uma festa. Todas essas lembranças iriam se perder. Conseguia visualizar o rosto da minha mãe e sua tentativa de esconder a decepção quando eu pedisse desculpas. A aflição quando ela começasse a buscar apartamentos de um quarto para continuar perto das amigas ou se mudasse para um lugar bem longe da cidade e perdesse a rede de apoio. Ela tentaria fingir que estava feliz com tudo, por não querer que eu me sentisse mal. Nossa, eu já estava exaurida só de pensar. Enfiei a chave na fechadura e senti o cheiro de comida no fogão e o calor atravessando o corredor. Ela botou música para tocar alto, e dava para escutá-la cantando junto, rindo. Quem sabe eu não precisasse lhe contar hoje. Talvez pudesse deixá-la ser feliz por mais um tempinho. Assim, no dia seguinte, poderia ir ao banco arranjar um empréstimo. Ouvi mais uma risada da minha mãe quando virei no corredor. Ela estava em pé, temperando com sal a comida na panela, enquanto meu pai a abraçava pela cintura e a beijava no pescoço. Eu já tinha visto os dois assim, claro, mas, por incrível que pareça, nunca tinha acontecido enquanto eram casados. Foi só após ter ido embora que ele começou a demonstrar afeto por ela e a agir como se a amasse. Isso aconteceu antes de minha avó ir morar conosco. Antes de prometermos a nós mesmas que merecíamos algo melhor do que um homem que nos usava e nos jogava fora. Apesar disso, lá estava ele de novo. Surtei, quando andei até o rádio para desligá-lo, vi o susto que mamãe tomou. Alissa. Ela ajeitou o hobby no corpo e estava prestes a começar com as desculpas. Observei as emoções em conflito no rosto dela. Vergonha, constrangimento, incerteza, negação. Esperança. Ela parecia tão feliz, e eu a odiava por isso. Não sei dizer quem é mais burra, eu ou você, disparei. Alissa, não fale assim com sua mãe. Ele tentou intervir, mas ri na sua cara. Você não tem o direito de falar comigo. Voltei a me dirigir à minha mãe e fitei seus olhos. Sou eu, com toda a certeza. Com certeza, a idiota sou eu. Porque abro mão de um monte de coisas, faço tudo o que posso para arranjar o dinheiro para pagar este homem e, assim, você manter sua casa. Para você manter sua independência, seu passado e sua conexão com a família. É, mesmo assim, você o escolhe. Alissa. Ela estava apavorada, de olhos arregalados, mas notei que também existia uma raiva ali. Sabe que ele nunca amou você, né? Que nunca amou a gente. Tudo é uma questão de poder. Do mesmo jeito que era quando ele apareceu na época em que se divorciou de você. Agora ele está tirando a sua casa, e você faz isso. Eu não tinha condições de olhar para ela. Pelo que eu estava lutando. Durante anos, recolhi os quecos que ele deixou para trás, e ela continuava voltando para ele. E me fazendo dar um jeito em tudo, como se a adulta fosse eu. Alissa, o que eu e sua mãe temos? Ele tentou argumentar mais uma vez, e me virei para encará-lo. Onde é que sua esposa acha que você está? Perguntei, enojada. Seus filhos estão em casa, esperando por você, implorando por atenção, como eu ficava quando você saía para trepar com alguém. Isso não é justo, Alissa. Ora, você é adulto. Suas ações têm consequências e você precisa lidar com elas. À beira das lágrimas de frustração, furiosa como nunca estivera em toda a minha vida, eu me dirigi à minha mãe. Sabe o que tive que fazer para tentar arranjar esse dinheiro? Um dinheiro que você iria dar para ele. Tem noção das pessoas que eu estava disposta a machucar, só porque queria ver você feliz? Não, não sabe, porque você não me perguntou. Só queria que eu desse um jeito. Como eu sempre fiz. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto de minha mãe, enquanto ela se afastava dele, chocada com meu olhar. Tenho vergonha de você, e Yaya também teria. Pode ficar com a casa, perdê-la, voltar a morar com ele. Faça a merda que você quiser, não me importo mais. Saí da casa, bati a porta com toda a força e atravessei 3 ruas antes de cair no choro. O problema, é claro, era que só havia uma pessoa que poderia entender isso. Dylan. Não podia ligar para ele. Queria correr até ele e deixá-lo ser essa pessoa para mim outra vez. Queria parar de pensar no fato de que ele me amou um dia, de que, se tivesse tido um pouco mais de coragem, poderia ser eu a pessoa sentada com ele em um apartamento do outro lado da cidade. Poderia ser eu a pessoa que acabou de preparar o jantar, enquanto ele abria o vinho e perguntava minha opinião sobre os negócios. Poderia ter sido uma vida inteira, na qual eu não acabaria de rir meu borrado, escorrendo pelo rosto, voltando sozinha de trem para um apartamento lúgubre e apertado. Obrigada por hoje. Bem mais do que 5 coisas. BJ, ali fiquei pensando um pouco naquela mensagem ainda não enviada, calculando se haveria problema ou não. Se seria tranquilo.
Mas era melhor do que ligar. Meu Deus, não tinha mais necessidade daquele dinheiro. Não tinha mais necessidade de fazer nada aquilo. Eu poderia parar com tudo. Logo fui tomada pelo ímpeto e apertei o botão para ligar. Quando a ligação foi atendida, disparei a falar, sem nem ouvir. Jill, é a Alissa. Berrou Nick, do outro lado da linha, toda empolgada. Que bom que você ligou. Ué, será que liguei para Nick sem querer? Conferi o celular em minha mão, mas mostrava o nome dele. Desculpe interromper, Nick. Só estou ligando para falar de umas alterações no template da apresentação. Dylan está aí. Às vezes, fico assustada comigo mesma, com minha rapidez e facilidade para mentir. Senti as mãos começarem a tremer. Ah! Ele está no banho, Flor. Fez uma malhação pesada, se é que me entende. Nick riu, e senti meu estômago se revirar. Ela começou a cochichar. Quero agradecer a você. Seja lá o que tenha falado para ele ou o que esteja acontecendo. Ele está muito mais aberto para a coisa toda do romantismo e do casamento. É como se isso não o assustasse mais. Voltou a ser como era. E vou arranjar para ele um treinamento para lidar com a imprensa. Será que Tola teria alguém para recomendar? Entrei no piloto automático. Claro, com certeza. Vai ser um prazer ajudar. Certo, querida. Bem, não quero que ele trabalhe mais hoje à noite. E vamos jantar daqui a pouquinho. Dylan está tentando implementar uma política de não usar o celular à mesa. Não é fofo? Muito fofo mesmo. A gente se fala depois, respondi, de um jeito vago. Foi então que busquei na bolsa a escova de cabelo e a maquiagem, soltei o rabo de cavalo e passei batom, enquanto antecipava o trepidar do vagão como uma boa londrina, com anos de experiência. Passei em casa para me trocar, virei uma vodka misturada com as últimas gotas de suco de laranja de caixinha e já saí direto para a rua. Precisava fazer algo por mim. Algo que me fizesse lembrar de como me sentir bem de novo. Que me fizesse lembrar dos meus objetivos. Assim, passei pela entrada pouco iluminada dos Idarius, em uma travessa da Tottenham Court Road, e me acomodei em uma mesa de canto, no salão escuro do subsolo, enfim relaxando. Entre meus restaurantes prediletos, esse não era o mais opulento, mas tinha um ambiente confortável. O carpete vermelho macio e as paredes de tijolos davam a sensação de se estar em uma caverna, isolada do mundo. O garçom nem titubeou quando falei que era uma mesa só para um. Pedi uma taça enorme de Malbec, um bife que só faltava mugir de tão mal passado e batata gratinada. Afinal, mais do que nunca, eu merecia batatas cozidas com creme e manteiga. Peguei meu livro e tentei me acomodar naquele espaço de reflexão. Autocuidado, autoestima, me mimar. Eu sabia fazer isso. Porém, após ler a mesma linha pela quinta vez, e ver que tinha quase zerado o vinho antes de me servirem o prato, eu precisava reconhecer, isso não estava dando certo. Não estava me sentindo melhor. Fiquei olhando em volta, em busca de algo para me distrair, para me salvar. Estava procurando meus amigos. Queria implicar com Eric e fazer piada quando Tola chamasse alguma coisa de das antigas. Queria inventar com Dylan que as pessoas lá do outro lado estavam falando, e queria que Ben tirasse o vinho que eu pedira da minha mão e o substituísse por algo infinitamente melhor, que ele me diria para provar e saborear. Queria me sentar em um canto com Priya e rir das bobeiras que os caras passavam o dia falando, sem saber que ela não estava escutando música. Meu esquema para me sentir bem estava estragado. Não me sentia anônima, poderosa e inteligente. Só me sentia sozinha.